paz do Senhor esteja com Paz. cada um de nós, né? Amém. Estou Paz do aqui Senhor. com a pastora Otila. A pastora Otila, ela tem muitas histórias, né? Ela faz parte, os pais dela fazem parte da história de Curralinho, assim como a pastora. Então, hoje agora nós estamos assim, vamos conhecer um pouco da vida dos pais da pastora Otila. O seu Antônio Coutinho, o Exatamente. seu Antônio Coutinho. Pastora, é assim, como era o nome dos seus pais? Bom, uma boa tarde para todos, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, falando um pouco do meu pai. Meu pai se chama Antônio Coutinho e a minha mãe, Apolônia Pereira Coutinho. E eu me chamo Odila Coutinho Nogueira. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos 10, 9 mulheres e um homem. A sua mãe faleceu. Eu lembro da sua mãe que vocês moravam, tinha uma casa de sobrado azul, ali onde, bem próximo ali da casa do seu Pastana, quase em frente à casa do seu Pastana, mais para cá. Eu lembro disso, né? E o seu pai, o seu Antônio Coutinho, ele foi funcionário da prefeitura. Grande funcionário da prefeitura. Então nós estamos assim fazendo homenagens, né? O projeto Procins, eu como historiadora, que eu publico na minha página do projeto Procins, que é um projeto uma homenagem ao meu filho, o Robert César, que faz 16 anos que ele faleceu. E para homenagear sua memória, eu criei este projeto. E estamos trazendo, assim, vários conteúdos, vários assuntos, né? De conhecimento da história de Curralinho, da Bíblia, enfim. Então, fale-me um pouco do seu pai. Bem, meu pai, ele era funcionário público, por quê? Por causa que o meu avô, Sandoval Teixeira, ele era uma pessoa muito influente, trabalhava na prefeitura. Então, quer dizer que o meu pai, desde os 12 anos, meu pai começou a trabalhar juntando folhas. Né? E a partir dos 13, 14 anos, ele já passou a ser faroleiro, porque nesse tempo não tinha luz aqui, então ele acendia os faróis da cidade. Os faróis da cidade. E assim foi trabalhando, e aí ele passou a ser um funcionário, ele era pedreiro, ele era carpinteiro, tudo ele fazia, tudo quanto era trabalho meu pai fazia. Então ele foi um funcionário excelente na prefeitura. Foi um trabalhador que ele trabalhou até aos 70 anos na prefeitura. Sim, ainda existe, lá em frente à Igreja Matriz, existe 2 postes. Sim. Que era da época. Ali nós vemos o reflexo da Revolução Industrial que chegou também em Curralinho, né? E o seu pai era faroleiro. A senhora lembra assim da portaria dele, mais ou menos, quando ele entrou para essa função? Olha, na realidade, se ele começou com os 12 anos, né, eu ainda não tinha nascido ainda. É verdade. Porque eu nasci em 53. Uhum. Mas, desde esse tempo, ele trabalha na prefeitura. Mas, quer dizer, eu tenho umas portarias dele que ele começou a trabalhar em 52. Né? E a partir desse momento, ele já era adulto, já era de maior, né? Então, ele já passou a assinar alguma coisa. Então, a portaria dele, né? Eu tenho essa portaria de 52. E aqui uma portaria, são papéis que já estão Olha, os papéis antigos, né? Mostre aqui para nós, né? A portaria do seu. Tem essa certidão. Olha aqui, a certidão, né, do seu Antônio Coutinho. Olha aqui, uma certidão do trabalho dele, que era para ele se aposentar,
né? Essa certidão é de 1993, que o prefeito era o seu Álvaro Aires da Costa, o prefeito municipal, né? Que era uma certidão de tempo de serviço. E aqui diz que a portaria dele era de 5 de maio de 1945 até 1993, foi quando ele se aposentou, né? E aqui também tem mais outros documentos, né? Tem outros documentos aqui que comprovam, olha, comprovam aqui a pastora Odila, ela também foi professora, ela é professora aposentada, né, da rede municipal, trabalhou durante 25 anos, 26 anos como professora, né, muita gente aqui foi aluno da professora Odila. Ela é casada com o Manuel da Conceição Nogueira, né? Filho da saudosa Vitória, né? E aqui tá os documentos, olha, que ela tem aqui os documentos comprobatórios de que realmente o seu Antônio Coutinho, conhecido como Parau, como Parau, ele foi faroleiro, o primeiro faroleiro de Curralinho, que acendia os lampiões, né? Isso é um outro vídeo que nós iremos fazer, né? E é interessante, aqui é muito importante essa portaria, né, para os estudantes de história, para quem realmente quer conhecer o seu município, né? É importante o conhecimento do nosso município. Nós conhecemos a nossa história de vida, a nossa história familiar, a nossa história local, que é a história social. Então, a professora Odila, ela é assim um acervo de Curralinho, né? Ela guarda muitas histórias. Nós temos a mesma idade, eu com ela, né? Nós estamos da mesma idade, né? Nós somos da geração dos avós de muita gente aí que vai assistir esse vídeo. Mas foi um prazer imenso, né? Trazer assim, fazer essa homenagem ao seu Antônio Coutinho, conhecido como Parau. Justamente, professora e pastora, né? Da Igreja Quadrangular. Ela se congrega na Catedral da Família. Na Catedral da Família, né? Na Igreja Quadrangular, também uma serva de Deus, né? E quando vocês precisarem de pesquisas, algumas coisas assim a mais, ou ampliar esse conhecimento que está sendo exposto aqui, vocês procurem a nossa pastora e professora, porque assim, ela está aposentada como professora, mas continua sendo professora, né? É verdade. A gente se aposenta, mas continua sendo professor. É verdade. O título de professor até vai com a gente pro túmulo, né? Vai pra gente pro túmulo. Então, minha amada e querida professora, pastora, grande serva de Deus, né? Foi muito bom ter esse bate-papo com a senhora, né? E outros virão também, tá? Com certeza. Há outras entrevistas nós virão, porque eu tô assim querendo homenagear a memória de muitos amigos, de muitas pessoas que fizeram história curralinense, que já se foram, mas que deixaram o seu legado na história, que contribuíram para a história de Curralinho. Se Curralinho está até como nós estamos atualmente, ela teve uma origem, ela tem um crescimento, e foram pessoas curralinenses também que constrói a sua própria história, contribui na sua história. Então, muito obrigada por você ter disposto o seu tempo, ter tirado o seu tempo, né? Tá? Obrigada a todos. Alguma coisa que vocês queiram saber que esteja ao meu alcance, eu estou pronto para ajudá-los e no que for necessário. Eu agradeço muito a vocês, todos aqueles que estão nos escutando, que vão assistir esse vídeo, né? Que esse é uma coisa muito importante, né? Muito importante mesmo.
a gente resgatar essas raízes, as nossas raízes, né? Alguém que deixou um legado muito bonito para esta cidade, para a família, para os filhos, né? E eu agradeço a oportunidade. Para os netos e para toda a posteridade da bisnetos, sociedade né? curralinense. É verdade. Um grande abraço Obrigada. e que Deus continue nos abençoando Amém. e continue abençoando o nosso povo curralinense, É né? verdade. Todos aqueles que estão contribuindo no seu desenvolvimento, no seu progresso, em todas as áreas, né? Que nós possamos viver em paz, em harmonia, Verdade. sempre assim, ajudando uns aos outros e na construção de um curralinho melhor. Com Fique certeza. na paz de Deus e que Amém. Deus continue com seu manto sobre cada um de nós e Amém. sobre o município de Curralinho. Amém. Amém.